Fisiologia do sono. Isso aí. Pare e pensa comigo rapidinho aqui, antes de a gente ir para o nosso 3D. Todo dia você apaga, perde a consciência. E você fica ali parado, descansando. O cérebro desligou, não desligou nada, ele só mudou o tipo de programa que ele está usando. E você ainda tem alucinações organizadas que a gente chama de sonho. E sim, dormir é extremamente necessário, faz parte da fisiologia. Mas você entende o que acontece de verdade? Pois é sobre isso a nossa conversa de hoje. Então, pega aí a tua água, o teu café, sei lá o que você curte e vamos para dentro, porque eu sou o professor Elisaldo Mendes, doutor em ciências, e vou te dar aquela moral agora. Vem comigo. Bom, vamos lá. Primeira coisa a entender. O sono não é tudo uma coisa só. Aí ele começa, ele fica mantido, é tudo igualzinho. Não. Nós temos dois tipos de sono, o não REM e o REM. Calma. O não REM, que é o primeiro sono, ele tem três fases. A primeira fase, pensa o seguinte, é uma fase de transição. Você estava acordado, vigília, e aí você entra na primeira fase do sono não REM, que é aquele sono mais leve, logo assim que você começa a dormir. Depois você tem o sono, vou chamar de não REM, você vai achar muitas vezes escrito como NREM. Desculpa, galera, vamos lá. NREM 2, né? Segunda fase, é mais profundo, onde você verdadeiramente está ali bem mais descansado, está bem relaxado, as ondas são mais lentas. E depois você tem o sono não REM 3, que também é bem profundo, mas ele vai fazer uma outra transição para o sono REM. E galera, o sono REM, o que é esse REM não REM? Esse REM seria uma abreviação do inglês que diz com movimentos oculares rápidos, né? Então o que acontece? O não REM, teus olhos estão bem parados. Já o REM, teus olhos estão rápidos. E as ondas cerebrais do sono REM, apesar de você estar dormindo, elas têm uma velocidade muito próxima às ondas cerebrais de quando você está acordado, em vigília. Então é sono, vigília, dormindo acordado. Ok? Então você vai oscilar. E esse sono, ele não vai ficar padrão. Eu entrei no não REM 1, fui para o não REM 2, não REM 3, depois para o REM. Acabou. Não. Eles vão se alternar e a gente tem um jogo aí de tempos. Deixa eu pensar no exemplo para ficar fácil para você entender. Peraí. Beleza. Uma partida de futebol. Como assim, Exalto? Vamos lá. Os eventos do sono, eles duram aproximadamente 90 minutos. Eles se alternam na noite. Então, a maior parte da noite, a gente tem um ciclo, os ciclos se repetem 4 a 6 vezes na noite. Claro, se você deita meia-noite e levanta 5, né, não vai ter 4, 6 vezes o mesmo ciclo. Agora, se você tem aí uma faixa de 8 horas de sono, o que seria bem interessante, fica bom. Interessante, mas não necessário. Tem pessoas que com 5 horas de sono estão muito bem. Tem pessoas que precisam de 6, de 7, outras de 8. Joia? Então isso vai variar um pouco. Mas voltando aqui no raciocínio. A maior parte do tempo você fica no sono N3, não REM 3, que é a hora que você está verdadeiramente restaurando as energias, descansando o corpo. E aí o que acontece? No sono REM, acontecem eventos fisiológicos muito interessantes. Então, como você está com uma velocidade de ondas cerebrais muito parecidas com a vigília, entre sono e vigília, sono REM para vigília são muito parecidas, é a hora que você está processando e consolidando memórias, aprendizados. Por isso, e eu falo muito isso, teve até uma das nossas lives que eu falei que você precisa ter o sono em dia para poder aprender. E é exatamente nessa hora que você está consolidando o que você aprendeu. Então, olha só, se você dorme menos, você tem um tempo menor, você tem menos tempo de sono N3, não REM 3, que é onde você descansa, e menos tempo de sono REM, que é onde você consolida a memória. Então, privação de sono prejudica muito a memória, baseado nessa premissa. Tudo jóia? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui um 3D para a gente olhar de perto certas estruturas que vão fazer muito sentido para você. Segura aí, deixa eu botar o 3D aqui. Aê, vamos lá. Acho que assim não fica tão bom. Deixa eu botar assim, eu acho que você. Ou assim. Aqui ficou maior um pouquinho, vou deixar essa. Então vamos lá, você está vendo o nosso cérebro. Você está vendo aqui, na verdade. Opa, peraí. Aí. Você está vendo o hemisfério, mas tem algumas áreas aqui que eu vou ter que tirar. Então, tirei essa área. Deixa eu ampliar. Vou tirar esta. Esse aqui é o nosso tálamo. O tálamo ele é chatinho de tirar. Por quê? Porque o tálamo ele tem vários núcleos, então eu tenho que ir tirando núcleo a núcleo. Então vou deixar ele para tirar daqui a pouco.
Joia. Agora, aqui eu consigo pegar o que eu quero. Consigo. Deixa eu ver se eu deixo o tálamo. Não, vou ter que tirar o tálamo. Olha só, vou picar o tálamo aqui em várias pequenas partes. Tenha paciência, porque isso aqui vai direto, não vai ter edição, não. Por que, Elisaldo? Sei lá, cara, eu acho que a edição fica um negócio chato, né? Pô, você tá vendo que fica muito mecânico. Eu gosto de trabalhar mais direto. Aí, agora olha só. Esse cara aqui é o hipotálamo. Se eu for separar ele, ó, aqui em verde, tá vendo? Ó, esse é o hipotálamo. E aí você está vendo um lado, você tem ele do outro lado também. Imediatamente abaixo dele, vamos virar, você tem hipotálamo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Joia? Vamos voltar aqui. Então, deixa eu ajeitar. Você já sabe onde está o hipotálamo, ficou até, deixa eu afastar um pouquinho, ficou marcadinho em verde. Joia. Agora vamos lá, olha só. O que vai decidir, segundo a segundo, durante a noite, se o seu cérebro vai estar, durante o dia, durante a noite, se o seu cérebro está acordado ou dormindo, é, na verdade, uma disputa entre dois grupamentos de neurônio. Olha só. Primeiro grupo. Quando você olha o hipotálamo, a gente tem a impressão que ele é uma coisa só. Ele tem núcleos. Então, por exemplo, a gente tem um núcleo, que é o que a gente está estudando agora, pré-óptico ventrolateral, ou VLPO. Esse cara, esse grupo, eu tenho outros núcleos. Tem núcleo medial, vento medial, tem vários outros, lateral, tem núcleos que estão voltados para alimentação. Então, vamos focar nesse núcleo. Esse núcleo, o que ele faz, Elisaldo? Ele libera GABA. GABA é o quê? É um neurotransmissor, e esse neurotransmissor ele vai ajudar a desligar os centros que te mantêm acordado. Mas, Elisaldo, peraí, cara, eu acho que você está falando coisa errada. O GABA não é aquele negócio da recompensa, né? Não, esse é a dopamina. Ah, verdade. Cuidado, a gente se enrola às vezes, né? Dopamina, que até está muito na moda, que é o quê? Dopamina barata, que você já ouviu falar. Não, que é o GABA, ácido amino gama butírico. Joia? Beleza. Então, o GABA, ele é inibitório. Ele vai te desligar. Só que acontece? Eu tenho outras áreas onde eu tenho núcleos promotores da vigília. Esses estão no tronco encefálico e no hipotálamo. E aí eles liberam noradrenalina, serotonina, histamina, orexina. Orexina é um negócio bem legal. E mantém o teu córtex ativo ali e alerta, né? Orexina me lembra do meu mestrado. No meu mestrado eu trabalhei com orexina, mas o efeito da orexina noutra área do hipotálamo, que tem a ver com a fome, com a saciedade. Mas aí não é o papo de hoje, então não vou entrar nessa vibe. Então, olha só. Eu tenho áreas, deixa eu chegar com elas aqui. Você já viu, já entendeu o hipotálamo. E aqui eu tenho no tronco encefálico, descendo no tronco. Você vê que ele tem vários núcleos, conforme eu vou batendo aqui, né? São áreas específicas. Então eu tenho grupamentos aqui e também no hipotálamo que vão trabalhar me ajeitando, me organizando se eu vou dormir, se eu vou ficar acordado. Beleza? Então, você vai pensar, vamos pensar nesses dois núcleos de uma maneira simples. Deixa eu pensar um exemplo que vai fazer sentido. Vamos lá. Pensa numa gangorra. Gangorra do sono. Macete que do tio Elisaldo. Vem comigo. Gangorra do sono. Pensa numa gangorra. De um lado você tem, né, a região do hipotálamo que te puxa para dormir, que é o nosso VLPO. Olha. Do outro lado a gente tem os núcleos da vigília, que estão ali também no hipotálamo e no tronco cefálico, puxando para o outro lado, para te manter acordado. Os dois lados se inibem mutuamente. Quando um lado começa a subir, o outro automaticamente já desce. Não é uma briga entre eles. Eles trabalham em equilíbrio. Então, de maneira mútua, eles se organizam. Tanto é que chega uma certa hora que você tem a sensação de sono, não é isso? Então, quando um sobe, o outro desce com força. Sem meio termo, não tem conversa, tem mais ou menos acordado. A gente que fala isso, né? Estou meio dormindo, meio acordado. É porque você está cansado, mas você vai de uma vez. É por isso que a transição entre acordado e dormindo costuma ser assim, pá, rápida. É a gangorra. Então você deita, fica ali, pensando uma coisinha, daqui a pouco você dorme sem ver. Né? Como vocês sabem, eu sou católico. Então, às vezes eu estou demorando a dormir, eu pego o texto para rezar.
eu apago ali sem ver nem onde que eu parei. E a gente acorda mais ou menos da mesma maneira. Puf, é a gangorra que bate ali e você vai de uma vez. Tudo bem? Ah, Elisaldo, mas eu posso inibir o sono. Vou até voltar aqui com vocês. Eu posso inibir o sono tomando café ou a cafeína. Como que isso funciona? A cafeína, ela vai entrar. Ó, agora um momento aqui de contra-regra. Por isso que eu não gosto nem de editar, ó. Ó, obrigado. Aí, ó. Ah, moleque. Sei nem o que que é, né? Eu trouxe. Deixa eu ver. Maravilhoso, obrigado. É água, galera. Maravilhoso. Mas vamos voltar para cá. É sem corte, vai direto. Beleza. Então, olha só, quando a gente começa a passar o dia, você vai gastando energia. Você sabe que a energia é ATP. Me acompanha. Adenosina trifosfato. Conforme você vai gastando ATP, você passa a ter ADP e ANP. ADP, adenosina trifosfato. Tirei um ATP, adenosina difosfato. Tirei outro ATP, adenosina monofosfato. Essas moléculas também sinalizam no teu cérebro. Então, quando alguns receptores recebem essa menina aí, esse ADP, esse AMP, entende que você está com baixa de ATP. Você está o quê? Cansado. E aí é uma das sinalizações, existem outras, mas essa aqui para você poder focalizar, que dão a sinalização de sono. A cafeína, ela entra e conecta nesses receptores, de maneira que a ADP e a AMP não conseguem entrar ali, está bloqueado. E automaticamente você inibe o sono. Não quer dizer que você ganhou mais energia, não. Você apenas inibiu o sono. Joia? Deixa eu voltar aqui no 3D. Vamos conversar mais um pouquinho. Não, deixa eu mudar aqui a tela. Como eu estava te falando desses processos que estão colocados ali. Vamos lá, galera. Então, como eu estava falando com vocês aqui sobre esses processos, eu falei para vocês da cafeína, não é isso? A cafeína, ela vai, como é que eu vou te dizer? Ela vai bloquear esse sono. Mas lembra, o processo ele é homeostático. Quanto mais tempo a gente fica acordado, mais tempo a gente gasta energia, mais a gente vai colocar quem? A adenosina, lembra? Adenosina de fosfato e monofosfato. E aí por isso que a cafeína ela vai ali e impede. E a gente tem um outro processo que é o processo circadiano. Lembra? Esse primeiro é o processo homeostático. Mais tempo acordado, mais gás de ATP, mais adenosina mono e difosfato. Mais adenosina se conecta lá, mais sono. A cafeína impede esse processo. Joia? Ou seja, quebra essa homeostasia. O segundo processo é o processo C, processo circadiano. O que acontece? Nós temos um comando, presta atenção, um comando que vai vir por quem? Pelo nosso núcleo supraquiasmático. Que é isso? Vou te mostrar. Que fica também no hipotálamo. Então, supraquiasmático no hipotálamo. Esse seria o relógio mestre. Pensa assim, é um relógio mestre do corpo humano. É um temporizador. Que ele vai sincronizar a liberação de melatonina, que está onde? Lá na glândula pineal. E aí você também vai ter a ideia do sono. Vamos aqui dar uma olhada. Olha só. Esse aqui, ó, é o trato óptico e esse aqui é o quiasma óptico. O que o quiasma óptico tem a ver com isso, Elisaldo? Os nossos olhos captam a luz. Por exemplo, nesse momento agora, tem uma luz vindo aqui à minha esquerda e outra à minha direita. Então, são luzes que estão incidindo sobre o meu corpo para melhorar a câmera, blá, mas elas também incidem sobre o meu olho. Então, o meu quiasma óptico, eu tenho um nervo óptico, ele se cruza formando o quiasma óptico, onde que você está vendo aí, tá aqui na sua tela. E aí, esse quiasma óptico ele tem núcleos que vão entender que está o quê? Claro, está de dia. Entendi. E essa conversa, deixa eu virar ele aqui, ela vai passar por vários nervos, ó, e vai chegar também no hipotálamo. Meu hipotálamo vai ter conhecimento de que está de dia. O hipotálamo vai ter o conhecimento que está de dia. E aí a gente vai entender que, ó, tá de dia, tá claro, não é para a glândula pineal ligar. Glândula pineal, Elisaldo, glândula pineal. Deixa eu trazer ele para cá. Aqui, ó. Aqui são núcleos mediais do tálamo. Aqui, glândula pineal. Pequenininha, no diencéfalo. Deixa eu tirar esse daqui. Pronto. Olha ela aqui. A glândula pineal, se você for olhar,
de maneira desapaixonada, ao mesmo tempo que eu tenho o hipotálamo na frente, se eu for retinho, a pineal está atrás dele. E a glândula pineal faz o quê? Ela libera melatonina. Melatonina do sono. Presta atenção. Então, macete. Corpo enchendo. Olha só. Corpo, não. Vamos mudar. Um copo. Um copo enchendo e o relógio na parede. Ih, Elisal, um copo e um relógio? O que tem a ver? Vem comigo. Processo homeostático. É um copo enchendo de água aos poucos. Quanto mais tempo eu fico acordado, mais cheio esse copo vai ficar cheio de adenosina, de fosfato não, de fosfato e monofosfato. Ou seja, mais vontade eu tenho de dormir, mais sono, porque eu estou cansado. No processo C, eu estou pensando em quem? No relógio, que está lá na parede, marcando a hora certa. Então, independente do corpo, você sente mais sono quando os dois coincidem. Olha isso. O corpo já está cheio de adenosina, e o relógio já marcou a hora de dormir. Então, o ciclo circadiano, galera, ele tem muito a ver com a hora do dia, com o nosso hábito de dormir. Tem, com a nossa rotina? Tem. Agora, pare e pensa comigo. O homem das cavernas, e até né, nossos bisavós, nossos avós, nossos bisavós, eles se guiavam muito pela luz do sol. Tá de dia, dá para trabalhar. Tá de noite, não. Por isso tem aquele ditado. Ah, meu avô, meu bisavô, minha bisavó dormem com as galinhas. Se você olhar um galinheiro, durante o dia elas estão ali ativas, ciscando, tal. Começou a escurecer, elas vão para dentro do galinheiro, sobem no puleiro e dormem. O que está acontecendo? Ciclo circadiano. Elas seguiam por onde? Pela luz do sol. Nós não. Né? É luz acesa o tempo todo. Então, dependendo do ambiente que a gente está, a gente trabalha no escritório, tem luz acesa durante o dia. Por exemplo, você que é estudante, né? Eu dou aula à noite na universidade, meus alunos estão lá comigo, a luz está acesa. Então, essa luz, ela meio que atrapalha o nosso relógio biológico. Então, nosso ciclo circadiano, ele meio que se adapta às nossas necessidades. Isso é bom ou ruim, Elisal? Pô, fisiologicamente não é natural, mas a gente se adapta a isso e a gente segue direto. Joia? Vamos voltar aqui para a tela para a gente continuar nossa conversa. Algumas coisas são interessantes quando a gente fala do sono. Por quê? As pessoas falam assim, cara, por que eu tenho que dormir? Cara, olha só, dormir não é tempo perdido, não. Pelo contrário, é manutenção ativa em pelo menos duas frentes. Como assim? Vamos lá. Vamos pensar em consolidação da memória. Você vai consolidar a memória durante o sono, cara. Principalmente o sono REM, que é o mais aquele dos movimentos rápidos dos olhos, mas também no N3, que é o não REM número 3. O cérebro faz o quê? Ele reativa e reorganiza conexões formadas durante o dia, transferindo a aprendizagem de uma memória curta para uma memória de longo prazo. Mais uma vez, um ponto importante do sono para a sua memória e aprendizagem. A outra seria a ideia de uma limpeza que vai acontecendo no seu sono profundo. Presta atenção. Durante o sono mais profundo, o espaço entre as células cerebrais acaba se expandindo. E um fluxo de líquido passa ali para lavar o cérebro. Qual é a ideia? É remover proteínas e resíduos metabólicos que foram acumulados durante o dia. É dar aquela limpeza geral, uma faxina noturna, cara. Então, sim, o teu sono é muito importante. E aí a gente tem uma ideia desse sono REM como sono paradoxal. Que é isso, cara? Presta atenção. O sono REM, ele é chamado de sono paradoxal exatamente porque o cérebro está com atividade elétrica parecida com a atividade de vigília, que é aquela quando você está acordado, mas o corpo está o quê? Parado. Tem gente que fala paralisado, eu não gosto dessa palavra paralisado. Ele está paradinho ali. Você vai mexer, vai virar ou não. Nesse momento você vai mexer menos, mas paralisado é um exagero. Está paradinho, está descansado. Bom, isso acontece porque durante o sono REM, cara, olha só, o tronco encefálico ativamente bloqueia algumas vias e também vias motoras, por isso você dá aquela parada maior. Você até se mexe, mas mexe muito menos. Joia? Então, olha só, essa diminuição do estímulo motor, ele vai ativar, vai até os músculos. E aí o que acontece, né? Você tem uma atonia muscular, você diminui o tônus muscular, você relaxa. Né? Então, você tem uma musculatura que te protege, mas ela está relaxada ali porque você está protegido, está dormindo. Joia? Isso impede que você saia executando movimentos fisicamente, sonhando, porque às vezes você sonha que está correndo. Não necessariamente você vai ter, às vezes você vai ter movimentos, mas não necessariamente, não é isso? Então é como se fosse um freio de mão.
Pensa no sono REM, no cérebro, dirigindo um carro em alta velocidade, dentro do seu sonho, olha só, mas com o freio de mão puxado. Joia, que seria a força corporal real. Então você puxa o freio de mão para que você não tenha muitos movimentos. Se eu não tiver essa diminuição, né, do meu tônus muscular, durante o sonho eu vou acabar fazendo movimentos muito agressivos e posso me machucar, ou se você estiver dormindo com alguém, machucar alguma pessoa. Joia? Então pode haver movimentos? Pode, mas isso não vai acontecer de maneira corriqueira no dia a dia. Beleza? Então vamos dar uma recapitulada aqui rápida. Então, olha só, guarda isso. O sono se organiza em ciclos, não REM e REM, comandados por uma gangorra de neurônios que vai ligar e desligar o cérebro, ajustando um processo ali homeostático e um processo via um relógio, que seria o ciclo circadiano. Joia? Enquanto isso acontece, seu cérebro faz o quê? Ele consolida sua memória. Faz uma faxina, literalmente retirando aquilo que não serve mais. Joia? Então, tudo isso orquestrado aqui pelo nosso sistema nervoso central. Os atores principais aqui são o nosso hipotálamo, o nosso quiasma óptico e a nossa boa e velha glândula pineal. Os nossos neurotransmissores, os principais aqui sendo colocados, a gente vai ter o GABA, para inibir, mas a gente tem outros, como a própria serotonina e por aí vai. Joia? Deixa eu voltar aqui com você. Tá. Aí, com isso você tem um aprendizado do que é a fisiologia do sono, você tem a base disso. É claro que existem muitos estudos acontecendo e a fisiologia do sono ela é extremamente profunda, mas você já saiu daqui entendendo o básico. E aí, ó, se essa aula te ajudou, foi interessante, manda para alguém que precisa entender isso. Manda para aquele teu colega que está perdendo noite de sono em cima de noite de sono e depois reclama que não consegue aprender e que está tendo dificuldade para aprender anatomia e fisiologia. Aproveita e fala para ele seguir aqui o nosso canal, porque sempre tem anatomia e fisiologia. E se você quiser conhecer mais, nós temos também a comunidade Fisiologia Humana, onde a gente tem aulas ao vivo, nós temos um grupo fechado, essa aula não vem para o YouTube, é um outro tipo de aula, outras trilhas de conhecimento, então você pode, entra ali, clica no link, conhece a comunidade. E se você caiu aqui de paraquedas, ou alguém te enviou esse vídeo, aqui na descrição eu deixo um link de um grupo de estudos que é 0800, é de graça, é na faixa para você, estudante de anatomia e fisiologia. Clica lá, entra no grupo, o grupo é silencioso, você recebe materiais lá, recebe os links das aulas e não perde nada do que está sendo entregue aqui, beleza? Então, por hoje foi isso, vejo você no nosso próximo encontro, grande abraço para o e não esquece, toda terça às 8 da noite tem live. Valeu, galera, fui!